Olá, está começando agora o Questão de Opinião, podcast do grupo Opinião CE. Eu sou Delano Rios, vou aqui conduzir a nossa conversa hoje e a gente está recebendo aqui o coordenador executivo do Previl, o Avilton Júnior. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse espaço do diálogo e debate. Estamos à disposição para esclarecer qualquer informação sobre o nosso programa. Bacana, Avilton. Eu estou também aqui com a Adriele, queria dar as boas-vindas, que é a minha colega repórter aqui do grupo Opinião CE, para a gente ter essa conversa aqui com o Avilton. Obrigada, Delano. Tudo bem. É um prazer, né, estar estreando aqui no Questão de Opinião, especificamente, né, ainda mais para receber esse convidado e tratar uma assunto muito importante, né, para muita gente. Maravilha, Adriele. Vou fazer uma apresentação rápida, né? O Avilton Júnior é o coordenador executivo do Previl. O Previl é o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência, né, que é ligado à Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, né? E ele é uma expansão do Pacto por um Ceará Pacífico, né? Que tem um objetivo de pensar ações de segurança social na perspectiva de criação de políticas públicas e tudo, que a gente consiga reduzir esses índices de violência e tudo, que é uma coisa que a gente tem falado muito, né? Avilton, eu queria começar falando exatamente desse conceito, né? Assim, como é que foi a concepção do Previl, né? E como é que se dá essa expansão dessa política anterior, que é o Pacto por um Ceará Pacífico? Perfeito. Como você mesmo disse, o Previl, esse Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência, ele surgiu a partir de uma experiência piloto, uma experiência extremamente inovadora, né, em se tratando de política pública em nível estadual, que foi o Pacto por um Ceará Pacífico, ainda com o então governador Camilo Santana, que foi dado continuidade com a vice-governadora e depois governadora Isolda Sela, né? Então, o Previl, ele partiu de uma necessidade do Estado de construir respostas a uma problemática que é bem complexa, que é a questão da violência. Nós costumamos trabalhar lá na nossa coordenadoria de prevenção à violência com a violência como sendo um fenômeno social e multifacetado, que tem muitas frentes, muitas perspectivas e muitos níveis, né? E para isso a gente precisa desenhar a resposta ao problema na mesma magnitude. Não é à toa que a gente considera que nós estamos construindo as bases, porque como é um projeto, começou com um programa lá atrás e foi se consolidando, está sendo expandido, implementado ao longo desses últimos 3, 4 anos, na verdade é para criar as bases de uma política pública de prevenção à violência. A exemplo de outras políticas, né, como nós temos saúde, educação, a própria segurança pública. Então a gente diz que é a criação de bases de uma política pública estadual, voltada à prevenção à violência, que converge diversas outras políticas, como essas que eu mencionei. Então, o Previl é uma resposta, é uma estratégia governamental pautada em evidências, pautadas em dados, dos indicadores, não somente indicadores de segurança pública, mas também indicadores de vulnerabilidades sociais, que retratam o cenário no nosso estado, dessa questão desse fenômeno social da violência, que a gente precisa traçar essas estratégias, que eu acho que ao longo da nossa conversa eu vou detalhar um pouco mais sobre cada uma delas. Pronto, continuando aqui, né, Avilton, você falou nessa questão, o programa ele conta com muitas cooperações, né, são diversas secretarias, Secretaria da Segurança Pública, das Mulheres, né, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da atuação de cada um, né, qual o papel de cada um, tem também aí a educação, como é que vocês trabalham em conjunto, né, chegam aí... Eu diria que, fazendo até, parafraseando um ex-secretário do Planejamento, que aí eu faço questão de dizer que eu sou um servidor da área de planejamento, então é algo que eu gosto muito de trabalhar, planejamento e gestão, que o recurso mais escasso no setor público é integração. E falar de um programa integrado é falar de um desafio imenso de integrar áreas, integrar lideranças, não porque não tem um interesse, na verdade, pelo contrário, mas é porque a dinâmica individual e setorial de cada uma dessas pastas, dessas políticas estaduais ou municipais que sejam, como a educação, como a saúde, já tem um desafio por ela mesma, né? O desafio de implementar uma política de saúde da forma como ela é desenhada, a partir de todo um sistema único de saúde, é um desafio por si só. Integrando esse desafio com outros, né, que é a costura que a gente faz. Então, cada uma, nós costumamos dizer que a gente está trabalhando com uma estruturação de uma integração de políticas
demonstrando a relevância e a ação de cada uma delas dentro desses que nós chamamos dos aspectos que são os causadores da violência. Eu faço uma observação que o programa ele foi pensado olhando para 11 principais vulnerabilidades sociais, que são a causa da violência, né? O que origina a violência no nosso estado a partir de estudos e pesquisas que nós implementamos em parceria com a SUPESP, que é a Superintendência Estadual voltada para estudos e pesquisas em segurança pública, que inclusive deixo aqui o meu muito obrigado para a equipe da SUPESP, que é uma instituição de competência muito grande e responsabilidade muito grande também. Então, a partir dessa visão do problema da violência e suas causas multicausais, né? Nós temos essas 11 vulnerabilidades e cada uma delas existe ações setoriais. Por exemplo, uma dessas vulnerabilidades a gente diz que é a gravidez não planejada na adolescência, né? Que tem estudos, inclusive, que foi conduzido também no âmbito do Comitê Cearense de Prevenção à Violência da Assembleia Legislativa, que demonstrou que um número significativo de jovens que ou mataram ou morreram tiveram uma trajetória de vida semelhante. E uma dessas evidências é que todos esses, né, mais de 50%, 60%, que o número me fugiu necessariamente à cabeça, são filhos de mães que engravidaram de forma não planejada na adolescência. Isso é uma evidência de uma fragilidade social que impacta nas vidas das pessoas, das famílias e das comunidades, né? Além de todas as outras. Então, a Secretaria da Saúde tem a competência de, no âmbito da política de saúde, atuar dentro dessa perspectiva, por exemplo, dessa vulnerabilidade que eu mencionei. A Secretaria da Educação trabalha também em outras, como é o caso da evasão e do abandono escolar. A Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo também trabalha na perspectiva dos jovens que não estão nem oportunidade de emprego e nem de renda, qualificação profissional. Então, cada uma dessas instituições que trabalham diretamente ou indiretamente dentro desse programa, o Preview ele é um programa multissetorializado com 16 instituições que tem projetos diretamente envolventes, como a Secretaria das Mulheres, a Secretaria da Juventude, a Secretaria da Igualdade Racial, mas também outras que trabalham pela própria assistência da política pública na prevenção à violência. Tem uma coisa que eu queria que você destacasse, que eu achei curioso, assim, que é dentro da ideia do programa, né? Vou repetir, Programa Integrado de Prevenção da Redução da Violência. E a gente está falando dessa questão aí das multicausais, assim, qual é a violência, no caso, né? Quais são as violências que de fato o programa está atento, né? Porque você começou a falar de alguns grupos, a gente sabe que a gente fala muito de violência, tem se falado muito dos números de criminalidade, por exemplo, e virou meio onipresença, ficou monotemática essa questão, por exemplo, das facções. Sim. Mas a gente, por exemplo, como tem um público aqui que é um dos públicos que se tem olhado por exemplo, o público das mulheres, sofre a questão da violência contra a mulher, do feminicídio, que muitas vezes não tem nada a ver com essa questão, por exemplo, Isso. do COIS, né? Quais são as violências, no caso? As linhas de frente que a gente tem, né? Pronto, nesse caso, o Preview, muito bem mencionado por você, ele não ataca, ele não é o objetivo dele, para isso o Estado tem respostas para isso, por exemplo, o outro programa do Estado, que é o Ceará contra o Crime. Então, o Preview ele não tem essa missão de fazer o movimento de repressão, de combate ao crime. Esse não é o nosso foco. O Preview ele trabalha quase que no anticrime, no anterior. Então, nós temos o desenho dessa política de prevenção, que a gente trabalha em 3 níveis de prevenção. A exemplo da política de educação, saúde e assistência, nós temos o nível de prevenção primária, que é aquele que a gente é quase que utópico, porque de fato dizer que tem 0 casos de violência é utopia em uma certa medida, mas é algo que a gente tem que buscar. Mesmo que a gente saiba que em algum caso, em algum movimento, tem um ato de violência, mesmo que involuntário de alguém contra alguém, né? Na verdade, o primeiro ato de violência foi de um irmão contra o outro, segundo a Bíblia, né? Mas nós trabalhamos com esse nível de prevenção primária, caracterizando como a não violência. É o acesso aos serviços públicos, à garantia de direitos, né? A educação, saúde, segurança, infraestrutura de qualidade, isso tudo, ele é para além do próprio Preview, é dentro de uma política de prevenção. O nível secundário já começa a ser trabalhado dentro do Preview. Nós temos ações de
de prevenção primária, né? Trabalhando com as crianças, trabalhando com a família, na questão do uso e abuso de álcool e outras drogas, na questão com as crianças de 6 a 12 anos, no acompanhamento da relação de parentalidade. Isso é uma prevenção primária. É para evitar que haja uma violência doméstica, né? Ou violência familiar contra crianças, contra mulheres. Então, esse é um tipo de violência, que é um foco que é a violência em casa. É a violência contra a mulher, é a violência contra as crianças, é a violência que acontece no seio familiar. Nós também trabalhamos com nível de prevenção, que é o secundário, que já também envolve um pouco, já extrapola mais para a questão da comunidade, já a questão de conflitos. Então, nós trabalhamos com projetos como mediação de conflitos, com projetos como requalificação da infraestrutura urbana, porque ela também é uma das causas. A gente sabe muitas vezes que uma rua mal iluminada, um beco degradado, ele pode ser um local de violência, né? Principalmente uma violência do tipo sexual contra mulheres. Então, esse também é o nosso foco, trabalhar com a violência juvenil, com a violência de gênero, né? Tanto contra mulheres quanto a violência contra a população LGBTQIA+, dentro dessa perspectiva da violência, da prevenção em nível secundário, que é aquela que equara grupos e locais e comunidades que têm maior risco de sofrer violência. Até aqui nós não temos nenhum ato de violência cometido, mas ele já ganhou um nível de proporção de essa pessoa ela está correndo um alto risco de sofrer violência. Então é o nível 2, que é o nível de prevenção secundária. E o terceiro nível, que nós também trabalhamos, que é o de prevenção terciária, ele já é quando há um ato de violência. Então, a gente já disse que a nível de prevenção terciária já é a redução da violência, porque já houve um ato. Então, nós trabalhamos no trabalho junto à pessoa que cometeu para que ela não venha a reincidir no ato infracionário ou no cometimento de um crime, ou também para, no caso da vítima, para que ela tenha não passe a sofrer nova vítima, né? Ser nova vítima de um ato, então a revitimização. Então, esses são os níveis de prevenção e as ações que nós trabalhamos com a violência doméstica, a violência juvenil, violência comunitária e a violência, digamos, com combate a crimes organizados, combate a crime de facção. Isso já não é dentro do escopo do Previl. Esse é o escopo do Ceará contra o Crime. Posso perguntar? Pronto. Você tocou nessa questão das mulheres, né? Eu lembrei do projeto Empodera, né? Sim. Que ano passado, no finalzinho do ano passado, né? Foi lançado. E aí, enfim, você falou dessa questão, né? De não é só a violência em si, mas no que pode acarretar, né? Que, enfim, mulheres, a gente sabe a realidade de diversas mulheres aí que dependem dos seus maridos, né? Enfim, são submetidas a essa violência por causa disso. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa política, né? E outras semelhantes que, enfim, né? Tentam dar esse empoderamento mesmo, né? Para essas vítimas, né? Da violência. Bem, muito bem lembrado. O Empodera é um dos projetos, eu diria que é um dos projetos mais bonitos. Não, todos os projetos são bonitos. Se eu for falar igual aqui, perguntarem, o pai, não. Todos os filhos são importantes? Sim, são. Mas esse em específico, ele foi desenhado, está sendo implementado com muito cuidado, muita responsabilidade, muita competência e carinho. Porque ele trabalha dentro daquela violência mais silenciosa que acontece dentro de casa e acomete, às vezes, mulheres que não conseguem, por diversos fatores, mas principalmente por uma dependência emocional e patrimonial dos seus agressores, elas não conseguem romper o ciclo da violência, né? E aí esse projeto Empodera, ele vem trabalhar nessa causa da violência, que passa muito pela autoestima, passa muito pelo empoderamento feminino na perspectiva da autoestima. Então a gente tem dentro do Empodera movimentos de fazer com que as mulheres se descubram agentes de transformação da própria vida. Então esse é um foco. E o segundo, a gente trabalha com empoderamento econômico. Então, uma vez que essa mulher passa por essa primeira fase de se empoderar enquanto mulher, enquanto que ela não vai mais admitir estar nesse ciclo de violência, agora a gente cria a condição para que ela saia do ciclo de violência dentro e combate a dependência financeira do seu agressor, né? A palavra certa é essa. Então, a segunda fase que a gente diz do projeto, ele é voltado para o empoderamento econômico. Então, nós trabalhamos com o movimento de empreendedorismo associativo, de empreendedorismo social, em que elas criem, e isso é um movimento muito legal, que não individualizadas, elas criem uma rede
de proteção entre elas, das mulheres daquela comunidade, mas também uma rede de empreendedorismo, né? E aí elas recebem, durante esse ciclo, não, do primeira fase, com o empoderamento feminino, pessoal, emocional, e do empoderamento econômico, com a capacitação em fazer um negócio, elas recebem uma bolsa. E ao final desse ciclo, que elas estão capacitadas, elas já têm um plano de negócio estruturado, elas recebem um capital semente para dar início literalmente a liberdade econômica, a liberdade financeira dos parceiros. Então, é um dos projetos realmente muito bem estruturados e referência que a gente tem apresentado e tem sido muito bem comentado, inclusive, né, fora do estado do Ceará. Eu queria que você falasse do trabalho que vocês têm feito com os grupos LGBTQIA+, que também são grupos que é um grupo que sofre uma série de violência, inclusive muitas vezes vai começar ali em casa, na própria casa, na Sim. própria família, que às vezes tem questão de pessoas que são expulsas de casa, a gente sabe que tem esse tipo de aberração, Uhum. e outras frentes de violência mil, né? Assim, Sim. né? Inclusive de invisibilização e tudo. Quais são os trabalhos que têm sido feitos pensando nesse segmento? Nesse caso, para a população LGBTQIA+, que também está caracterizada dentro dos nossos grupos prioritários, né, que a gente definiu a partir desses dados, quais são os grupos prioritários por conta da vulnerabilidade. Então, a população LGBTQIA+, ela está nesse escopo justamente por ser histórica e estatisticamente uma dos grupos que sofre mais violências, e violências de diversas naturezas. Então, para esse público, nós traçamos 2 principais projetos, né? Um é o projeto que envolve a estruturação e ampliação das atividades do Centro de Referência à Pessoa LGBT, com a implantação de uma unidade móvel que vai percorrer o estado fazendo atendimentos psicológicos, atendimentos, né, da área de assistência social, mas também atendimento para encaminhamentos, para tirada de documentos, para o nome social, até mesmo para a gente chama de letramento civil, para que essas pessoas LGBTs elas saibam quais são os seus direitos e como acessá-los. E a outro projeto é a implantação da unidade ou casa de acolhimento da população LGBT, sobretudo aquelas em situação de rua, aquelas que são expulsas de casa, né? E esse vai ser uma unidade justamente, como o nome diz, de acolhimento, mas ela não tem uma característica de uma unidade de longa permanência, até mesmo porque, infelizmente, o número de pessoas LGBTs que são expulsas de casa apenas por sua essência, né, sua existência, estão em situação de rua ou às vezes em outras situações um pouco mais degradantes, esse número é muito grande e precisa ter uma certa rotatividade da casa. E para ter rotatividade, elas precisam entrar, ser qualificadas, encontrar o rumo e ter empoderamento nesse aspecto financeiro para que elas possam estar por um tempo determinado por ser positiva a saída dela, né? E não por ser não conseguimos avançar. Então essa é a grande missão da unidade de acolhimento, da casa de acolhimento, é acolher, qualificar e dar encaminhamentos a essa pessoa para que ela possa, né, seguir a vida com todo o seu direito assegurado e com acesso a trabalho, se for o caso, no nível de empreendedorismo também. Qual o público que vai ser atendido? O público da casa, eu digo de quantidade, assim, a estimativa. Agora tu me pegou. Eu sou aquela pessoa que não pergunta em números porque eu sou péssimo. Realmente eu sou péssimo. Mas assim, eu não sei se é em torno de 30 a 50. Porque como é uma casa, ela tem uma capacidade, né? Ela vai ser, de fato, vai ser com o dormitório, com toda a parte de espaço para aprendizado, mas também espaço para dormir. Então ele não tem uma capacidade muito grande de atendimento mesmo, até mesmo porque vai ser uma experiência piloto e a primeira, né? Então eu acredito assim, realmente eu peço desculpas por não ter um número específico, claro e exato na cabeça, né? Mas é em torno disso, em torno de 25 a 30 pessoas. E vai ser em Fortaleza, a primeira? Vai ser em Fortaleza, vai ser perto da Bezerra de Menezes, ali do lado da Secretaria da Desenvolvimento Agrário. Nossa, contempla 10 municípios, né? O programa, Isso. os mais populosos, né? Isso.
mas não apenas porque são os mais populosos. É até interessante, se me permitem esclarecer esse ponto. Esse programa, né, o Preview, ele foi pensado olhando para uma série de para diagnósticos, dados e para uma série de indicadores, né? Então, se observou quais eram os indicadores quais eram os municípios que mais concentravam os índices relacionados à violência. E um dos índices que nós trabalhamos, que a gente diz que é o índice mais importante de ser acompanhado, porque é o que é, digamos, a reta final de uma violência é contra a vida, né? Então nós identificamos que o indicador dos crimes violentos letais intencionais, ele é o nosso parâmetro porque é a violência mais inaceitável que possa existir. Extremo, né? Exatamente, né? Todas as diversas violências, essa é a que não se pode admitir. Então, nós trabalhamos com os municípios que mais concentram esses índices. Então, os 10 municípios, e talvez não por acaso são os mais populosos, eles concentram mais de 52% dos crimes violentos letais intencionais nesse espaço de 2019 a 2024. Então, a gente trabalha um pouco meio com aquela ideia da lei de Pareto, né? Focalizar naqueles que têm trabalhar 80-20, como se fosse 20% do esforço para 80% do resultado. Então, se a gente trabalhar bem, avançar, como estamos avançando, nos 10 maiores municípios, isso tem uma tendência a contribuir para a violência do estado do Ceará como um todo. Né? Até porque a gente diz que o fenômeno da violência ele não é mais algo localizado, não está mais somente em Fortaleza, não está mais somente no bairro A, ou B ou C. Né? E por ser um movimento nesse sentido, ao atuar bem no município, a gente consegue também fazer com que os municípios circunvizinhos sejam afetados positivamente por essa estratégia. Bacana, você falou dessa questão de regiões, né, assim, dessa diálogo, né, que o município de repente pode afetar positivamente. Eu queria que você comentasse, por exemplo, tem algumas impressões que a gente tem às vezes, você não tem até que ponto elas são a tradução de uma realidade, assim, né? Que tem algumas áreas algumas regiões do estado que parecem ter mais problemas com algumas violências do que outras. Aí eu vou dar um texto claro que as pessoas costumam associar, que é o caso do Cariri, que tem um histórico de violência contra a mulher, né? Assim, primeiro que se essa impressão é mais que uma impressão, ela é traduzida de fato, concreto, né? Em números, e se nesse caso o Preview ele tem essa atuação também, que ela varia de município para município de acordo com o que é mais grave numa região do que em outra. Nesse caso em específico, assim, não é apenas uma impressão, também os dados comprovam, e vai um pouco também, eu acho que é assim, toda violência contra a mulher, ela precede de uma sociedade machista, misógina, e esse é um movimento, né? Infelizmente, o que se demonstra na região do Cariri, que é uma região que concentra muitos casos de violência doméstica, violência contra as mulheres, essa questão dessa percepção da mulher como um objeto, da mulher como uma propriedade masculina, né? Isso é muito, infelizmente, culturalmente é muito enraizado, né? E a gente tem esse conjunto de projetos, mas porque, apesar de que os números eles variam, mas ele não tem assim uma grande distorção da violência contra a mulher. Então a gente trabalha mais focalizado em territórios do que diferenciando estratégia entre municípios, tendo visto que eles sofrem dos mesmos males. Então nós trabalhamos muito mais focalizando no âmbito territorial do que definindo uma estratégia. Isso aqui é só para o Cariri, isso aqui é só para o Sobral. Não, a gente não trabalha nesse caso. Acho que também pela própria natureza da característica da política e principalmente da característica dos problemas que a gente está enfrentando. É diferente, por exemplo, a gente trabalhar numa perspectiva de uma política de empreendedorismo, que você observa as potencialidades locais. A região do Cariri tem um foco muito mais e forte no turismo religioso do que outra, ou no artesanato do que o litoral norte, que é mais a questão da pesca, enfim. Na questão da violência não tem muito essa diferenciação entre regiões e entre municípios, não. Existe o nível, né, da taxa daquele município, mas a ação nossa ela é meio que padronizada, bem aspas, mais focalizada em territórios. Bacana. Mas
Eu queria perguntar em relação a outro público, né? Você falou das mulheres, do público LGBT. Tem também a questão da população carcerária, né? Os egressos. E eu queria saber um pouquinho como é que tá essas políticas aí para esse público. No caso em específico do Previl, nós trabalhamos não diretamente com a população carcerária do sistema prisional. Nós trabalhamos porque um dos focos, como eu comentei, do Previl é a violência juvenil, né? É a violência tanto cometida como sofrida pela população jovem, de 15 a 29 anos. Então, nosso foco prioritário não está tanto neste momento, né? Já tivemos até algumas ideias de fazer alguns projetos específicos para o sistema prisional, mas o nosso foco está sendo o sistema socioeducativo, porque é a população de que a gente tenta trabalhar muito fortemente, né? Então, temos um componente todo desenhado para o sistema socioeducativo, né? Que é junto com a Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo, que temos projetos não somente para aqueles que estão nas unidades cumprindo as medidas, mas também como um projeto que é o Programa de Oportunidade de Cidadania Novas Trilhas, para os que estão em pós-medida, né? Que já passaram pelo sistema e que a gente tem um movimento, como eu falei, da redução da violência, ou seja, a não reincidência. E esse projeto é justamente para reduzir a probabilidade de reincidência do cometimento de ato infracionário, ou, no caso, quando ele virar uma pessoa adulta, né, de enveredar pelo sistema prisional. Então, hoje, a gente diz, no Previl versão 1, né, porque a gente tem uma expectativa de evolução e aprimoramento natural de um projeto desse tamanho, de sair outras versões, como no estado, né? Tem São José 1, 2, 3, já estamos no projeto São José 4, o ProAres também já está em sua terceira versão, então tudo indica que a gente cria as bases para um Previl 2, um Previl 3, né? Aliás, seria até bom que a gente não criasse, né? Mas é aquela história, né? Não teremos um cenário que não terá violência em hipótese alguma, então... Mas para expandir, nós temos essa visão. E aí, respondendo, né, só essa questão, nesse momento, para o sistema prisional, dentro do programa não temos, mas nós temos dentro da estratégia de prevenção à violência. O que é importante diferenciar que a gente trabalha lá na COPREV, que é a Coordenadora de Prevenção à Violência, é como se fossem duas grandes frentes. Uma que é a frente Previl, que é a implementação do programa, que foi apresentado e está sendo financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E nós temos a composição da estratégia de prevenção à violência que extrapola o Previl. Aí sim, é onde a gente trabalha com várias secretarias, inclusive a SAP, integrando ações dentro do nosso, que eu acho que uma das pautas talvez a gente faça mais à frente, da questão da governança, né? De como a gente integra políticas e integra níveis de poder, né? Poder estadual, poder municipal. Então, isso é a principal frente que a gente tem, para além do Previl, que a gente chama Previl BID, né? O Previl financiado pelo BID. Entendi. Você falou dessa questão para a gente entrar nessa parte do financiamento, né? Ele teve um recurso de... Se você me corrija ou me atualiza, apesar de você ter já me alertado contar os números. Mas acho que isso aí você vai com isso aí, pelo amor de Deus. Se eu não souber de cabeça, eu sou exonerado daqui a pouco. Enquanto você tem na conta, você tem que saber, né? 350 milhões, foi isso que foi o 325. 325 do BID, mas tem uma contrapartida do Estado. Esse valor é o valor total da operação e 20% é do Estado, em torno de 65 milhões, que tem que ser gastos com recursos próprios, né? Na fonte do Tesouro do Estado. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa, Vilton. Se você, quando você visualiza, por exemplo, o Previl não precisa de ir muito longe para você entender a importância de você ter um programa como esse para o Estado. Assim. Você consegue visualizar que algumas ações do Previl elas possam, em outro momento, elas serem adotadas pelas secretarias, elas serem incorporadas como ações de secretarias? Sim, plenamente. Não é à toa que, por exemplo, um dos nossos projetos e um dos maiores projetos que nós temos, que é o Virando o Jogo, ele surgiu antes do Previl, né? Ele foi implementado desde 2019, atingiu uma meta de 6 mil jovens, ele era feito no âmbito da Secretaria da Proteção Social e ele era para 6 municípios, e aí se observou dentro daquela estratégia, né? Olhando para as fragilidades e vendo quais são as nossas... o que o Estado já faz, que é aquela história, não inventar a roda. Se o Estado já tem alguma ação que já é pautada
e contribui para aquelas vulnerabilidades e tem sido bem avaliado, a gente incorpora dentro da estratégia de prevenção à violência. E o Preview o Virando Jogo é um exemplo disso. E aí, para traçar ações de esporte, cultura, lazer e oportunidade de trabalho e renda, no caso do Virando Jogo. E como uma das vulnerabilidades das 11 que eu comentei é justamente a juventude que está sem oportunidades de emprego e renda, e a outra é a evasão e abandono escolar, o Virando Jogo ele trabalha em várias frentes, né, várias vulnerabilidades, mas essas duas são as principais. Porque ele trabalha no jovem que não está nem no ambiente escolar e que não está no ambiente de trabalho, não está empreendendo ou não está, foi contratado. Então, esse é um indicador de que também contribui para a violência, para além daquele, né, da questão do desenvolvimento da juventude. Por isso que o Virando o Jogo ele foi incorporado no Preview nessa perspectiva de dar continuidade, aprimorar a metodologia e expandi-la. Então, saímos de 6.000 para 10.000 vagas, saímos de 6 municípios para os 10 municípios do Preview, né? Esse é um exemplo. Nós temos alguns outros de projetos que havia uma expectativa, por exemplo, o projeto Famílias Fortes, que era um convênio com o Ministério, e que ele foi remodelado para virar um projeto dentro do Preview, com a configuração de prevenção em família, com a Secretaria da Proteção Social. Outro exemplo, que foi uma adaptação metodológica de um projeto que a própria SEDUC faz no âmbito do programa Mais Infância, né, programa Mais Infância Ceará, que é voltado para o desenvolvimento infantil de crianças de 0 a 47 meses, que é o PADIM, né, que é o programa de desenvolvimento infantil. E esse programa, dentro da visão da relação de parentalidade frágil, que é uma das fragilidades da violência, ele foi adaptado, esse projeto PADIM, para virar o PADIM+, que não mais de crianças de 0 a 47 meses, quase 4 anos incompletos, mas de crianças de 6 a 12 anos, já da configuração de a relação de parentalidade com foco no desenvolvimento dessa criança como prevenção à violência. Então, é plenamente possível, porque isso já é, o métier já é o modus operandi do Preview. Naturalmente, também tem projetos que são inovadores, que foram pensados e desenhados a partir da construção do Preview e que, pela nossa expectativa e dois, pela avaliação dos resultados que nós já estamos implementando e também porque nós contrataremos uma empresa para avaliar o impacto. E temos absoluta certeza de que isso será absorvido pelo governo porque dá bons resultados, né? Essas primeiras turmas, por exemplo, no caso do Empodera, que a gente comentou, já temos os primeiros... Aliás, esse projeto, ele já começa a dar resultados nas primeiras sessões, né? Então, a tendência natural, eu diria, que esses projetos, uma vez mostrando resultados, tanto na perspectiva da prevenção à violência, como na perspectiva de uma política específica para mulheres, é de ser absorvido pós-Preview, né? Dentro da... Aí aquela história, né? Para além do Preview, a política de prevenção à violência do Estado de Ceará. Você falou de um ponto, vou pedir a licença, Adriele, para eu continuar, Avilton, é exatamente essa questão, por exemplo, dos indicativos, né? Eu sei que você é um homem de gestão, sei que você vai estar ali olhando o que é que funciona, o que não funciona, e ter esse controle assim. Como é que você pensa essa avaliação? E assim, como é que vai ser feita essa avaliação dos impactos do programa? Pensando, por exemplo, quando o governo do estado tem uma meta aí, por exemplo, de redução de crimes violentos e tudo, redução de homicídios. Obviamente esse ano talvez seja difícil de a gente quantificar isso, mas quando é que a gente vai saber que, tipo assim, olha, isso aqui, parte disso aqui, o que parte disso aqui é da ação, é uma consequência da ação do Preview, né? E aí, primeiro, essa questão mais institucional, mais, na verdade, técnica, de como é que vai ser essa avaliação desses indicativos, e a outra é uma impressão mesmo do gestor, né? O que é que você sente, o que é que você vê, o que é que você, nos encontros, nos seus movimentos em relação aos programas, do que já foi feito até aqui, os impactos que isso tem causado, né? Com relação à parte da avaliação, nós teremos 2 tipos de avaliação. Isso é cláusula contratual, né, com o BID. Uma é a avaliação de projetos, e nós definimos 5 projetos que serão avaliados, aí será contratada, já está em fase de finalização de contratação de uma empresa
de consultoria, isenta, autônoma, independente, para fazer uma avaliação de impacto. A avaliação de impacto é a avaliação de resultados de 5 projetos. Dentre eles, o Virando o Jogo, o Empodera, o Inteligentes, que é um projeto com a Secretaria da Educação, o próprio Padim Mais, que eu comentei aqui, e a avaliação de resultados do projeto de qualificação dos laboratórios de perícia forense. Então, esses 5 projetos serão avaliados por uma empresa e o próprio programa será avaliado. Também tem um movimento que toda operação de crédito financiada por organismo internacional, porque isso é uma boa prática de gestão, você implementar e ver, deu certo, o que melhorou, o que evoluiu. Então, naturalmente, isso vai acontecer porque está no escopo do programa, né? E a minha percepção como um gestor, que estou à frente dessa equipe, aí eu queria posso, né, rasgar elogios à equipe do Preview, à equipe da coordenadoria. É uma equipe extremamente dedicada. Eu já tive experiências, né, já trabalhei como secretário executivo na CEPLAG, como coordenador do planejamento do Estado, e sempre tive sorte de trabalhar com pessoas competentes, e não é por acaso que eu estou lá com a equipe, tanto que trabalha diretamente com os projetos, como a equipe que trabalha, que a gente diz a equipe da UGP, que é a equipe que coordena o trabalho com o BID, né? Então, assim, deixar meus elogios aqui, meu agradecimento imenso a essa equipe. Como gestor, eu entendo que nós já estamos no caminho certo, já conseguimos sentir, né? Temos imensos desafios, porque trabalhar numa visão, como eu disse, integrada, focalizada, territorializada, é muito complexo, é muito difícil. Mas que a forma como a gente está trazendo, como tem um envolvimento direto com as lideranças dos municípios, porque muitos desses projetos, por serem alinhados à questão de um nível de prevenção primária, ele é de competência municipal. Então, alguns projetos, se você perguntar, alguns projetos do Preview, eles poderiam ser projetos implementados diretamente para as prefeituras, né? E aí a gente vem trazer toda essa bagagem de implementação, de boa execução, inclusive para capacitar as equipes das prefeituras na continuidade desses projetos, né? Ou desses planos, como é o caso do plano de prevenção à violência. Então, e na ponta mesmo, né? Nós temos os núcleos de ação pela paz, você sabe que ali roda, as pessoas se sentem envolvidas, a sociedade, nos territórios, nas comunidades, se sentem acolhidas e sabe que o governo está trabalhando para elas. Então, esse é digamos, é uma percepção do Avilton enquanto gestor, mas também do Avilton enquanto cidadão. Massa. Eu tenho uma pergunta, né? Enfim, o programa ele tem muita cooperação, né, das diversas secretarias, e aí a gente queria saber um pouquinho como é a cooperação mesmo com a academia, né, com a Universidade Federal do Ceará, a UES, enfim, todas as outras frentes educacionais, né, porque, enfim, a gente sabe que é um público também que está muito dentro desses espaços, e eu queria saber se vocês têm projetos alinhados, como é que está esse diálogo. O diálogo, ele acontece quase que naturalmente, né, mas assim, eu confesso de que nós temos um projeto aí vou falar mais uma vez, para além do BID, para além do Preview BID, dentro dessa visão de promover um diálogo, uma integração entre os laboratórios de estudos em pesquisa em violência. Nós estamos estruturando isso, mas a gente não queria já começar assim, sem ter uma análise prévia, inclusive dentro do governo, porque nós temos o Instituto de Pesquisa, o IPES, nós temos a SUPESP, que já tem diretamente envolvimento com os centros de pesquisa das universidades. Então, diretamente a gente não precisaria. Contudo, nós temos uma intenção de aprofundar e aproximar o nosso envolvimento, o nosso diálogo com a academia, ou por meio da SUPESP, por meio do IPES, ou diretamente por meio dos laboratórios de estudos de violência. Mas é algo que está numa fase ainda de estruturação nossa com eles, mas que já existe esses movimentos dentro do governo, isso já há. Tá? E que a gente, inclusive, bebe muito, e aí é onde eu também faço um agradecimento, a gente bebe muito da fonte do Comitê de Prevenção à Violência na Assembleia Legislativa, né, que tem feito inúmeros estudos que a gente se utiliza para traçar estratégia, para avaliar a estratégia e também para poder definir futuros projetos, né, de implementação
dentro dessa visão das nossas linhas de atuação. Então, também é uma outra frente que tem suas parcerias com as universidades. Então, assim, direto ou indiretamente, a gente tem esse movimento. Porque não pode ser, desculpa, só para complementar, porque não pode ser diferente. Eu sou adepto de uma gestão pública baseada em evidências, uma gestão pública que tem como norte a ciência, dados. Você não pode mais, no mundo contemporâneo, você pensar e agir dentro de um setor público sem consultar, sem analisar e sem gerar informação a partir de dados concretos da realidade. Evitar empirismos, para mim, é a nossa missão, né? É a nossa filosofia de trabalho mesmo, diretamente lá no Preview. Você falou dessa questão, uma pergunta que eu queria fazer para você, eu vou até inverter do que eu queria lhe perguntar, mas porque você falou dessa questão, por exemplo, do conhecimento, né, da história dos dados, assim. Dentro desses grupos, né, dentro desse público aí que o Preview tá chegando, tem algum grupo que ele ofereça uma dificuldade maior de se fazer conhecer, de ter dados e tudo? Porque nessa situação acho uma grande violência, inclusive, né, e vetor para outras, é a própria invisibilidade, né? Sim. Assim, como é que você chega em públicos que às vezes eu penso, por exemplo, não sei se está contemplado no trabalho de vocês, a população em situação de rua, por exemplo, que a gente tem uma dificuldade de saber quantidade, quem são, até porque tem pessoas de diversas... as pessoas chegam à rua por diversos motivos, né? Enfim. No escopo atual do Preview, né, nós não temos, pegando o caso especificamente dos moradores de rua, nós não temos nenhuma estratégia desenhada para isso, mas a gente sabe que é importante e a gente sabe que devemos, muito em breve, fazer movimentos que a gente disse, olha, para iniciar um programa, a gente tem que definir, fazer escolhas, né? São prioridades. Sim. Não significa que um setor, uma pessoa, um grupo de pessoas, uma comunidade é menos importante que os outros. Mas quando a gente fala, mais uma vez, quando a gente fala de política pública, quando a gente fala de gestão pública, é natural você fazer algum tipo de escolha em determinado momento do tempo para testar uma metodologia de trabalho e aí conseguir expandir. Então, onde eu quero chegar é que hoje, no escopo do Preview, nós não temos nenhum projeto desenhado para a população de rua, população que sofre violência urbana por estar em situação de rua. Contudo, dentro de uma visão de governança, dentro de uma visão que eu chamo de para além Preview BID, nós temos essas discussões no âmbito dos comitês de definir estratégias integradas para que a gente consiga atacar as diversas outras violências que não estão diretamente relacionadas com os projetos do Preview BID, né? Então é só dizer assim, algumas estratégias foram concretizadas em projetos que são aprovados, né? Foram aprovados na operação de crédito e que estão sendo implementados, e existem outras estratégias que estão mais no campo da nossa parte, certo? Não estou dizendo que, naturalmente, o Estado tem projetos de diversas frentes, em diversas pastas e secretarias voltadas para esses diversos públicos, e que a gente conversa com eles num ambiente de integração de políticas públicas. Mas que no Preview que nós temos hoje, desenhado, nós não tem nenhum projeto específico para a população de rua. Mas aí você como uma pessoa que um gestor de políticas públicas numa área complexa e tudo, que atende vários públicos, assim, essa dificuldade de você ter acesso a dados dificulta você traçar. Não, claro. Assim, acho que na nossa vida, quando a gente não tem dado, não tem informação, isso dificulta a nossa tomada de decisão. Isso é inerente de qualquer decisão, né? Ainda mais uma decisão que impacta na vida das pessoas. E por isso que eu digo assim, eu sou feliz por estar num ambiente que a gente trabalha pautado em evidências. A gente trabalha porque para além de ser quase que uma obrigação de um gestor público contemporâneo, é uma necessidade de conduzir uma política que trabalha focado nas vidas, né? Na preservação das vidas, na preservação da integridade das pessoas. Então, é quase que uma obrigação, não é nem um privilégio ou uma vontade do Avilton enquanto gestor, é uma obrigação do Avilton e da equipe que a gente executa e das instituições governamentais, que isso é quase que um mantra dentro do governo do Estado do Ceará,
Por isso que temos instituições como o IPESP, como a SUPESP, que são instituições reconhecidas nacionalmente pela sua qualidade de suas pesquisas e que têm direcionado não só uma, mas todas as políticas públicas do Estado do Ceará. Bacana. Eu queria perguntar em relação, né, à realidade que a gente, enfim, sabe que tem hoje, né, da relação do crime organizado, né, as facções. E aí a gente queria saber como é que tá as políticas para evitar que esses jovens, né, enfim, entrem nesse mundo, né, porque, enfim, a vulnerabilidade, enfim, os jovens que estão ali na periferia. Então, como é que vocês fazem realmente para ter essa proteção, né, que eles entrem nesse mundo? Pronto. Nesse caso, um dos projetos que a gente menciona, que tem a ver diretamente com isso, nós temos um conjunto de projetos, né? E alguns deles têm esse foco na juventude. São quantos projetos, Avilton? Assim, são 54 projetos, aliás, são 54 iniciativas que a gente costuma condensar em 35 projetos, né? Mas o número que nós temos para a gente obter são 54. Então, são para 50 públicos, né? 11 públicos. Para combater 11 vulnerabilidades. 11 vulnerabilidades. Né? E aí, públicos de diversas frentes. Temos projetos para crianças, para adolescentes, para pessoas, para mulheres, para a população LGBT, e para a população negra. Então, temos todo um conjunto de projetos. Então, não é à toa que tem um componente todo desenhado para um conjunto de projetos voltado para a juventude. Por quê? Porque os estudos comprovam que pessoas de 15 a 29 anos são aqueles que estão um dos poucos mais vulnerabilizados em relação à violência. Então, é prioritário, né? Você trabalhar, não significa que trabalhar com uma pessoa com 30 anos, o governo, eu acabei de fazer 30 anos, meu Deus, eu não sou mais público-alvo dos projetos. Não é isto. É porque esse público, em específico, os dados comprovam é o que está mais sofrendo com a violência urbana no nosso estado. E é para eles que a gente tem todo um conjunto de projetos, o Virando o Jogo, Jovens Mediadores, o Na Paz, com ações de qualificação, de oportunização, dentro da própria Secretaria da Educação, né? O Nenhum Aluno Fora da Escola, o Inteligentes. Então, é um conjunto de projetos focado no público e focado no território. Por isso que eu digo, assim, é estratégia pensada em evidências com foco, né? Com foco. Muitos perguntam, algumas vezes até, assim, algumas prefeituras, olha, mas eu queria levar o projeto A para a minha prefeitura. Eu até costumo dizer assim, olha, brincando, né? Claro que a gente, para descontrair isso, olha, ainda bem que o Previl não chegou na sua prefeitura, significa que ela não está entre os 10 municípios que precisam de uma ação voltada para a violência. Mas é só para a gente demonstrar que estamos trabalhando com foco, com estudos de pesquisa e com públicos prioritários, né? Porque é onde é aquela história, você não pode tomar um remédio, estou sentindo uma dor, vou tomar um remédio para dor na cabeça. Não, se o foco é no estômago, tem que tomar um remédio para o estômago. Agora você pode ter ações que vão ajudar o corpo como um todo, tá? Mas o remédio tem que ser dado para aquela situação específica. Avilton, você falou aí pegando um exemplo, por exemplo, você falou do programa Empodera, que você falou que alguns resultados, digamos assim, você começa a ver já ali com as primeiras reuniões e tudo assim. Pensando nas vulnerabilidades que são nas quais o Previl atua, né, assim, focado nelas. Tem alguma que você julga que ela é mais que ela oferece mais dificuldade de obter resultado, ou que de repente as ações elas precisam de ser de mais longo prazo para que tenha. E qual é uma que de repente que seja mais não mais fácil, mas assim que você acha que pode ter resultados mais rápidos assim? É difícil responder, porque assim, cada situação eu vou até mencionar. Uma coisa é você lidar com uma vulnerabilidade que é a vida comunitária conflituosa, né? Se uma comunidade ela tem uma vida conflituosa, às vezes uma briga de bar, aquilo pode gerar uma violência um pouco maior, levar a um óbito. Ou então briga de vizinhos por conta de lixo. Isso é uma característica de uma das causas de violência, a vida na comunidade que é de forma conflituosa. Por isso temos projetos de mediação de conflitos, jovens mediadores. Do outro lado, nós temos a infraestrutura urbana precária. Tem a ver com a vida urbana, a vida comunitária conflituosa? Tem. Mas ela tem uma atuação específica, porque pode ter um ambiente que propicia, né,
não somente a violência, mas a percepção de violência. Às vezes só uma rua mal iluminada ou um beco, né, degradado, pichado e tal, às vezes nunca aconteceu nada, mas ali causa uma sensação de insegurança e contribui para a percepção de violência. A outra é a gravidez não desejada na adolescência, não planejada. A outra é a evasão escolar. A outra é os jovens que não estudam nem trabalham. A outra é a formação profissional dos agentes públicos para a prevenção à violência. A outra é a fragilidade das instituições, da integração, a fragmentação das ações, que é aquilo que a gente vai dizendo, né, que é o programa integrado, justamente porque é uma evidência de quando se trabalha a política A, a política B, a política C, cada um fazendo os seus corres, que a gente diz, se não trabalhar integrado, só tende a enxugar gelo, né? E isso é o movimento que a gente tem. Do outro lado, nós temos também relações parentais frágeis, dentro do ambiente familiar, que pode contribuir com a evasão escolar, pode contribuir com a vida. Ou seja, a gente diz que tanto é que no desenho que a gente apresenta, das 11 vulnerabilidades, elas não existe hierarquia, ou não existe, elas são praticamente uma retroalimentando a outra. Por isso que nós chamamos de ciclo da violência. Às vezes uma gravidez na adolescência de forma não planejada gera evasão escolar naquela adolescente, que gera uma escolaridade baixa, que gera uma dificuldade de arranjar emprego, que gera dependência de um agressor. Ou seja, uma causa levando a outra causa, que leva a outra causa, e isso a gente diz que é um ciclo de violência que tem várias causas. Então, dizer que uma é mais difícil ou menos difícil é complicado, porque cada uma tem a sua especificidade, mas elas se entrelaçam em alguns momentos, né? Deixa eu ver, a questão eu falei das universidades, né? Eu queria saber agora em relação às escolas, né? Eu vi que tem um projeto com a defensoria, né? Isso. E aí, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que vocês trabalham. Pronto. Nesse caso, o Minha Escola Ensina Direitos é um projeto que a gente diz, que é o projeto Preview para além do Preview BID. É um exemplo, nós temos uma parceria com a Defensoria Pública, eu fico registrar também aqui o envolvimento direto não somente da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça nessa configuração. E esse projeto ele foi executado de forma piloto no ano passado e tem tido muita boa repercussão, inclusive com matéria em nível nacional, e que até o Ministério vem conversar com a Defensoria Pública para entender como é que funciona, porque é exatamente isso. Às vezes a falta de conhecimento gera a violência. Às vezes, por exemplo, se discute temas como violência de gênero, bullying, cyberbullying, com essas crianças e adolescentes da rede pública, no primeiro momento, da rede pública municipal, para que eles entendam que eles são, que a gente diz, são sujeitos de direito. Mas para que eles acessem os direitos, eles têm que saber quais são os direitos e como acessá-los, né? Então, esse é o movimento de uma escola, literalmente, uma escola ensina direitos, para que eles consigam identificar o que é aquele tipo de violência e qual é a rede de proteção que eles têm e o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é direito deles, que é até na Constituição, não somente do Brasil, como a Constituição estadual estabelece que criança e adolescente é prioridade máxima da ação pública. Então, isso eles precisam saber. Às vezes, a falta de conhecimento entre eles, gera a não identificação de uma possível violência ou de uma violência que já está acontecendo, quer seja no ambiente escolar, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente comunitário. Então, esse é um dos projetos também muito bonitos, muito interessantes, que tem dado bons relatos, né? Inclusive, nós fizemos um lançamento esse ano da segunda edição com a Defensora Pública, numa escola lá, se não me falha a memória, da Granja, Lisboa, e que no lançamento foi feito como se fosse uma primeira aula, né? O primeiro movimento. E eu, por ter acompanhado, me surpreendi com as perguntas, com o interesse, e senti ali, né? No momento que esse projeto é muito bom, muito interessante. Era necessário, né? E é necessário, né? Esse acesso ao conhecimento é importantíssimo para evitar, que a gente trabalha numa visão de prevenção. E prevenção é a não ocorrência de um ato de violência. E o acesso ao conhecimento
é uma estratégia importante para isso. Avilton, queria te perguntar só mais uma coisa. Aí pensando no âmbito desse projeto atual, né, como se a gente disse, no Preview 1, e numa perspectiva, na verdade, futura, se não for o caso, se tem alguma ação, ou como é que, ou em relação, por exemplo, a uma questão das tecnologias, né? Por exemplo, a gente está falando de atos de violência que são concretos, que são muitas vezes físicos, nós estamos falando aqui, mas a gente sabe que a gente tem hoje uma alimentação de um universo de violências que não é exatamente regionalizado. Você pensa, por exemplo, teve aquela série que foi super comentada, Adolescência, Sim. que é tipo essa violência masculinista, né, assim, misógina dos meninos, que é muito alimentado por esse ambiente digital, por exemplo. Assim, tem alguma frente em relação a isso? Né? O que é que você acha que precisa ser feito? Ou pode ser feito, né? Se não nesse momento ou num outro momento do programa? Eu diria que alguns projetos nossos já abordam essas temáticas, né? Nos ciclos de conversa, nas próprias unidades dos núcleos de ação pela paz, no Minha Escola Ensina Direitos, no Virando o Jogo, porque tem também nesses projetos o que a gente chama de formação cidadã. Então, se discute muito e se leva muito essa pauta, né, da questão do acesso a direitos e também dessas temáticas que são modernas, né, que são dos tempos atuais. Então, já existe essas iniciativas dentro dos próprios projetos desenhados, né? Contudo, eu entendo que isso é algo que tende a crescer, né? A própria, como você mencionou, né? A própria Ministério, ela mostra um ambiente situações que dentro do seu familiar não se tomou conhecimento, porque é silenciosa, é individualizada, pega no momento que a família está desatenta, né? Está, digamos, de guarda baixa. Então, é um movimento que todas as famílias têm que ter esse cuidado, e isso vem crescendo cada vez mais. E é uma preocupação, acredito eu, cada vez mais crescente do ambiente escolar, com a Secretaria da Educação Estadual coordenando ações voltadas para essa aproximação do ambiente escolar, da comunidade escolar com esse jovem, para evitar que ele possa vir a ser, no caso, pegando como exemplo o caso da série, ser influenciado a gerar um ato de violência, mesmo que não necessariamente seja um ato de violência, como foi o caso, que gere uma violência letal, né? Mas a violência verbal, violência psicológica, violência física, que a gente diz que um agressor, no caso, por exemplo, do Empodera, ou do Emancipa, que é outro projeto voltado para mulheres vítimas de violência, um agressor não nasce agressor, não vira agressor da noite para o dia. Então é uma transformação paliativa, mas que ela vem se demonstrando e vem crescendo. Então acho que esses movimentos de discussão, de capacitação, de conscientização são importantes em vários momentos, não somente nos projetos específicos do Preview, mas eu acho que em vários projetos do Estado do Ceará que tem que tocar nesse assunto, né? Bacana. Queria agradecer aqui o Avilton Júnior, coordenador executivo, quase 1 hora, Avilton. Meu Deus! Passa rápido, né? Mas quando a conversa é boa, a gente sempre diz assim que é bom, porque já fica o convite aberto para uma segunda, para poder segundo voltar. momento, uma segunda conversa para a gente. São 54 projetos, né? 54 E ainda frentes, nem falei 54... nada sobre a governança. Olha eu acho aí. que vale uma pauta só sobre governança. Maravilha. Vai ter um episódio sobre isso. Queria agradecer o Avilton, né, coordenador aqui do Preview, ligado à Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, pela presença aqui, pelas informações aqui todas sobre esse programa, que é um programa, enfim, de fato, muito, muito. Não há dúvidas da importância de um programa, da necessidade de um programa desse. Eu que agradeço muitíssimo. Primeiro o convite, depois essa conversa, né, muito fluida, muito transparente, e colocar-nos à disposição a qualquer momento para vir em outras ocasiões. Como você mesmo disse, é um programa que ele é importante e ele tem sido implementado com muita competência, com muito cuidado, com muito carinho e com muita responsabilidade, né, perante a população e perante as pessoas que mais precisam, que são aquelas mais vulnerabilizadas. Então, fico muito grato por essa oportunidade de divulgar o projeto, os projetos, né, pelo menos alguns deles, e nos colocar à disposição para vir em outros momentos. Legal, agradeço também, foi muito bom, né? Muita informação legal aí que os nossos telespectadores vão aproveitar bastante. Muito obrigada. Obrigado, gente. Esse foi o Questão de Opinião, né, com o Avilton Júnior, coordenador executivo do Preview.
e a gente chama você para acompanhar nossos conteúdos, né? Inclusive sobre essa conversa você vai saber mais nas matérias e tudo, nas nossas redes sociais. Nos acompanhe e esperamos você em outra ocasião para discutir mais um tema importante aqui sobre a política, sobre a sociedade no Ceará.